Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos estar meditando a partir do versículo 14, a princípio. Você, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma caminhadinha nela. Eu creio que Deus tem algo especial para você nessa noite, amém? Vou ler na nossa versão aqui da casa, NAA. Se você não tem ela, fica tão íntimo se você talvez acompanhar aqui no nosso Data Show. Ela vai ser projetada aqui, toda a palavra. Capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e sua fama correu por toda a região. E ensinava nas sinagogas, e sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos nas sinagogas tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Amém? Eu gostaria de, nessa noite, como falamos nesta manhã, nós enfatizar a importância do Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo nesse texto, o Senhor Jesus Cristo é cheio do Espírito Santo, cheio de unção, cheio de graça, falando com graça, né? Tocando as pessoas, porque diz que quando ele falava, todos colocavam os olhos fixos nele e davam atenção às palavras dele. E algo que me chamou a atenção quando estava lendo essa palavra, e o Senhor ministrou muito ao meu coração, que muitas vezes a gente quer fazer algo, mas às vezes não quer fazer no poder do Espírito. A gente não quer andar às vezes debaixo da unção do Espírito. E às vezes nós sabemos até quem somos em Deus, mas não nos posicionamos como tais. E eu queria que nessa noite você que está aqui, meu irmão, minha irmã, soubesse da importância de ser cheio do Espírito Santo. Quero falar sobre isso. E quero retornar no princípio desse capítulo, que é no versículo 1, para nós falar um pouco da importância do Senhor Jesus Cristo para esse momento. Por que que ele estava tão bem e como ele se conseguiu passar por esse momento tão difícil da sua vida, por causa da relação, da intimidade que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, o Pai. Amém? E no capítulo 4, no versículo 1, volta novamente e diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito
ao deserto. E durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Que quer dar uma paradinha? Veja que uma das coisas que às vezes é difícil, né? E que nós às vezes lutamos tanto, é com o nosso eu, né? E o nosso eu, o maior problema dele é a comida, né? Porque a gente come muitas vezes no dia, né? A gente está sempre comendo alguma coisinha, dando uma beliscadinha, alguma coisa, né? Quando não é um biscoitinho, é um cafezinho. Quando não é um cafezinho, é uma fruta. Quando é uma fruta, já é um pedaço de cuca. E assim a gente, né, parece que quer viver só de pão. E aqui Jesus vira para o Satanás, que estava tentando dar uma pernada nele, e diz: ó, o ser humano não viverá só de pão. E às vezes parece que nós queremos viver só de pão. E o que me chamou a atenção é que o que levou o Senhor Jesus Cristo a ser vitorioso foi essa vida de dependência, né? Essa vida de obediência, né? E essa vida de temor que o Cristo ministrou hoje cedo, e agora à noite eu fiquei impactado com essa mensagem, né? Porque veja que aqui nós notamos que por um instante diz que Satanás mostrou todos os reinos. Olhe aí e me acompanhe. Deixa eu só achar aqui aonde fez isso. No versículo 5 diz que então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos. Veja que aqui eu quero parar um pouco, porque é muito interessante que às vezes é por um instante que a gente comete um grande erro. Você podia até olhar ali para Ananias e Safira. Foi um instante que eles pensaram que aquele dinheiro podia ser um diferencial para eles, mas por um instante eles jogaram tudo fora. E às vezes somos nós que por um instante, né, por um descuido, nós acabamos caindo numa cilada, porque aqui Satanás foi mostrando tudo, foi mostrando os reinos, foi mostrando as riquezas e as coisas, e ele só queria um instante de adoração. Ele só queria que Jesus se dobrasse, para que o Senhor Jesus perdesse todo o poder que nós cantamos agora. E eu estava orando, acho que foi quinta-feira, e eu comecei a ter um entendimento muito grande de algumas coisas que às vezes acontecem com nós como igreja, e que nós descuidamos e às vezes deixamos de ser esse diferencial que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele diz que coisas maiores que Ele, eu e você podemos fazer, mas que às vezes nós nem pensamos, nem achamos que podemos, de tanto que nós andamos desatentos espiritualmente. Mas nós que já caminhamos e já somos os discípulos, nós precisamos entender que todos nós aqui, hoje está se cumprindo
o mesmo que se cumpriu em Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Amém? Ele está sobre a tua vida, Ele está sobre a tua casa, está sobre a sua família. O Espírito do Senhor está sobre nós, mas Ele está por um propósito. Ele vem por um propósito. E o propósito que o Espírito nos ungiu é para que eu evangelize primeiramente os pobres. E pobre não é pobre quem não tem dinheiro. Pobre, aqui está falando espiritualmente. Pessoas que não têm essa riqueza que Jesus tinha, que o diabo não conseguiu iludir ou enganar com todas as riquezas do mundo. E que às vezes nós, por um instante, somos iludidos com coisas do mundo. E caímos, né, como Satanás, que caiu por querer se achar que ele podia se exaltar acima de Deus. E às vezes, uma das coisas que mais faz nós cair é a falta de humildade, a falta de honra, né? A falta de tomar cuidado. Mas Jesus, ele tinha esse temor no Pai. E eu posso notar que uma pessoa que anda cheia do Espírito Santo, ele é um diferencial. E Paulo, ele fala no capítulo 4, capítulo 5, em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, eu li esse versículo cedo, e Paulo diz o seguinte aqui, ele diz: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês já não estão debaixo da lei. E aqui eu enumerei 3 segredos que eu acho muito importante na nossa vida, para que nós venha a ser bem-sucedido espiritualmente, para que nós venha a ser bem-sucedido nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. É primeiramente não descuidar nossa vida espiritual. E o primeiro segredo que eu listei é que nós precisamos parar um pouco de comer pão, é jejuar. Primeiro segredo é o jejum, porque o jejum ele começa a mudar a nossa carne. Quando nós jejuamos e meditamos na palavra, nós começamos a perder o desejo de muitas coisas do mundo. Aliás, nós perdemos o desejo do mundo. E nós desejamos ganhar algo que é muito que do coração de Deus. Porque quando nós oramos e jejuamos, nós começamos a conhecer o coração de Deus. E Jesus, ele conhecia bem o que estava no coração do Pai. Por isso que nada ele aceitou. Ele não aceitou nenhuma das propostas que veio para ele. E nem por um instante Satanás logrou vantagem na vida dele. Porque às vezes é num instante que nós caímos, né? Decaímos e vamos parar às vezes num precipício. Às vezes está na nossa frente, né? E por isso a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Por que Deus diz assim? Porque é fácil de nós cair, é fácil de decair, e às vezes é um instante. E eu achei interessante que Paulo, ele força muito essa questão de nós andar no Espírito, de nós viver no Espírito, de nós nos encher do Espírito. No capítulo 5, no versículo 18, no capítulo 6, de Efésios, no capítulo 6, também no versículo 18, Paulo fala a importância de nós andar e de nós viver uma vida no Espírito. E nós jamais vamos satisfazer a nossa carne.
Porque o maior problema, queridos, é em nós mesmos. O maior adversário é eu de mim. Porque às vezes eu não quero me dobrar, quero dobrar minha carne. Mas eu não quero parar para meditar nas Escrituras e me dedicar à oração, ao jejum. Eu quero dizer, queridos, que nós vivemos um tempo que nós precisamos buscar e precisamos nos dedicar e nos andar em aliança com o Espírito Santo, porque vem dias e dias cada vez mais difícil. Mas se terça-feira eu falei aqui no nosso Tadel, que se nós estiver olhando para Ele, nós não vamos ver esses problemas. Quando nós olhamos para Jesus, nós tiramos o olhar dessas coisas terrenas e mundanas que facilmente elas nos enganam. O segundo segredo que eu achei interessante aqui, Jesus, ele tinha muito contentamento. Às vezes nós não temos contentamento, queridos. Não estamos contentes com nada. Não estamos contentes com o nosso trabalho, nem com o nosso carro às vezes, né? Que dirá às vezes até com o nosso corpo. Ai, não estou contente com o meu corpo, preciso perder uns quilos. Realmente, mas sabe daí? Depende de nós. Ninguém vai perder quilo para ti, meu irmão. Se tu não correr, não malhar, não cuidar, não fechar a boca, né? Não dizer não para algumas coisas, ninguém vai fazer isso para você. E o contentamento é algo extraordinário, porque o descontentamento desagrada a Deus. Nós estamos dizendo que não estamos gostando do jeito que Deus está fazendo. Por isso que Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Em Romanos 8, 26, diz que da mesma maneira o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Veja bem, olha, começa por aí. Mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Mas veja que as nossas fraquezas, né, só o Espírito Santo pode suprir. Amém? E é tão difícil nós cuidar dessa vida espiritual. É tão difícil nós viver uma vida espiritual. Parece que é tão difícil nós andar no Espírito. Como diz Paulo, vivam no Espírito, que vocês, ele diz, jamais satisfarão os desejos da vossa carne. Então eu queria chamar a nossa atenção para o contentamento, né? Para nós ter gratidão, nós ser grato, porque é fácil nós ficar murmurando, reclamando, às vezes desdenhando daquilo que Deus está nos dando. E quando nós, queridos, temos isso, nós fizemos toda a diferença. Aonde nós estamos, aí nós podemos, né, com esse contentamento, evangelizar, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, né, e declarar liberdade, pôr em liberdade os oprimidos. Isso é o que o Senhor Jesus fazia. E veja que o Senhor Jesus, ele estava andando no poder do Espírito Santo. E há um caminho para nós. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que nós precisamos permanecer, do versículo 4 até o 8, dá uma caminhada no livro de Atos, sobre nós estar na presença do Senhor, e de nós buscar a presença do Senhor, nos encher de poder, porque é com esse poder que nós vamos poder ir. Ninguém consegue andar no mundo espiritual sem o poder. Nós vamos ser fracassados.
Mas se nós fracassar no mundo espiritual, queridos, logo em seguida nós vamos fracassar no natural. Nós vamos começar a ter desânimos na nossa vida. E eu costumo sempre dizer e brinco que é tão gostoso estar perto de pessoas espirituais, né? Homens e mulheres espirituais, eles falam no outro nível. Uma pessoa espiritual, ela vive no outro mundo. O mundo espiritual é diferente do natural. Veja que Jesus, ele estava andando no mundo espiritual, estava fazendo grandes milagres, mas chegou na cidade dele, os caras olharam para ele, ali no versículo 21, 22, no final do versículo 22, eles olharam depois de tantas coisas que ele tinha feito, eles falaram assim: esse aí não é o filho de José? Não é o filho de José esse cara aí? Por que ele está falando desse jeito? E às vezes alguém está espiritual do teu lado, falando de coisas do alto, buscando coisas do alto, e você está dizendo: o pastor Elton, ele está ali no nosso meio todo dia, isso aí nós conhecemos. Mas vem um outro, às vezes a gente recebe de outra maneira. Jesus, ele sabia quem que era o Pai, e ele obedecia ao Pai, ele tinha temor, ele não ousava ultrapassar nenhum limite, que às vezes nós usamos. E esse é o terceiro ponto que eu quero falar, que eu até tenho uma mensagem que eu preguei sobre nós viver uma vida de obediência total. Eu quero falar que o segredo, um dos grandes segredos, e se eu pudesse falar, queridos, esse segredo leva a nós ter os outros, o segredo da obediência, leva a nós viver diferente. Quando eu obedeço, queridos, eu ando com a minha consciência tranquila, eu não ando sem paz, porque o problema das pessoas andar vivendo hoje sem paz no mundo, é por causa da desobediência, é a falta de obediência que leva o mundo a viver hoje do jeito que está vivendo. E às vezes nós descuidamos disso, meus amados. Eu quero falar como pai hoje isso aqui para vocês. Cuide com a obediência. Cuide. Quando nós obedecemos o Senhor, nós vamos ver os resultados em todas as áreas da nossa vida. Porque o Espírito Santo, Ele não fica num lugar onde há discórdia, desobediência, onde há murmuração, onde há descontentamento. Não tem lugar para Ele. O Espírito Santo, Ele gosta de um lugar de adoração, um lugar, né, de dependência. E se nós, queridos, quiser viver um ano, o ano da generosidade, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós precisamos ser obediente ao que Deus tem nos falado, nos ensinado, nos instruído. Nós temos tanta instrução da palavra. Veja que aqui, né, eu li até o versículo 7, né? Mas no versículo 8, Jesus responde para Satanás e diz: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Olha só, ele usa a palavra. Ele diz: porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que te guarde, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha que o diabo estava tentando levar Jesus Cristo, o Senhor, a ser desobediente,
Agora, se você e eu percebemos isso, que Satanás, ele foi de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo para tentar pegar ele em alguma situação, será inocência nossa pensar que ele não vai tentar a nossa vida, meus irmãos? Se você estiver andando num deserto, eu quero te dar um conselho nessa noite. Aqui Jesus estava vindo de um deserto, andando num deserto, mas ele não negligenciou nada que o Pai tinha dito para ele. Ele não desprezou nada. Ele não começou a reclamar porque que ele tinha que ficar vivendo daquele jeito, porque que ele tinha que andar passando fome, porque que o diabo tinha que andar enfrentando ele. E às vezes nós, queridos, não queremos entrar num lugar de oração, de intercessão, de guerra espiritual, porque achamos que nós vamos entrar num lugar, e até a irmã Anelita falou ontem aqui, achamos que vamos ter problema. Quem vai ter problema não vai ser nós. Agora, nós teremos problemas se nós não obedecer aquilo que nós somos chamados. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Ele nos ungiu para esse projeto dEle. E eu e você precisamos fazer esse projeto. E você que é cheio, você que é cheia do Espírito Santo, você pode fazer. Amém? Você pode evangelizar. Você pode orar por enfermos. Você pode declarar para uma pessoa que está oprimida, que está presa, que Jesus Cristo liberta ela, porque você foi liberto. Aqui hoje está se cumprindo nas nossas vidas o que se cumpriu na vida de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós aqui. Amém? E eu quero que nessa noite você saia daqui com a convicção de quem que você é. Ungido de Deus. Você é para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas para isso, queridos irmãos, nós precisamos desses passos, desses segredos. Talvez você não precise usar da maneira que eu pontuei aqui, mas tire um tempo para você jejuar. O jejum, ele é bom para tudo. O jejum é bom para a nossa saúde. O jejum é bom para desintoxicar o nosso organismo. O jejum, ele serve para tantas coisas, e às vezes nós não queremos nem nos desintoxicar. Ficar pelo menos aí 7 dias, né? Só na água, queridos. Se você pode, fica 14, 21. Você pode ir até 40 dias. Eu digo que pode porque eu já passei por esse processo. Ele é um processo para cura. E geralmente a gente não quer às vezes ser curado, a gente não quer ser tratado em algumas áreas. Mas experimente andar na dependência do Senhor. Experimente andar como Jesus Cristo andou, entendendo que Ele estava debaixo de uma palavra, e que Ele não podia perder aquele trilho. Esse é o trilho que eu e você devemos andar. Veja que ele, no versículo 4, ele diz: o ser humano, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Mas às vezes é do que mais nós queremos viver. Às vezes nós não queremos meditar na palavra, e é onde mais nós vamos encontrar a fonte da vida, a fonte de poder, a fonte de graça. É o rio que jorra sobre nós, que nos lava, que nos purifica. E eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você é essa pessoa. Amém? Você é um homem, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode sair aqui exercendo os dons do Espírito. Eles são para nós,
eles são para estes dias. E por isso que você veio aqui talvez nessa noite. Semana passada o pastor Leandro falou aqui, colocou tremendamente muito bem colocado, a importância de nós não andar sem o Senhor. E eu quero falar nessa noite, dizer que você não pode andar sem o poder do Espírito Santo. Se nós andar sem o poder do Espírito Santo, nós vamos andar, queridos, olhando muito baixo, muito pequeno e muito perto. Nós não vamos estar vendo naquela visão alta. E o segredo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela faz a diferença. Amém?